Você já parou para pensar de que Deus não tem pressa? Pois é, eu sei que nós somos muito ansiosos hoje em dia, né? A gente quer todas as coisas para ontem, né? Urgentemente. Mas tem muita gente que às vezes me pergunta, muita gente vem se perguntando ao longo do tempo, por que será que Deus demora às vezes para fazer as nossas coisas? Eu quero te contar um segredo, né? De como é confiar e como é esperar em Deus. E o segredo nem é tão um segredo assim, é uma coisa bem escancarada, é um óbvio que tem que ser dito, é uma coisa que as pessoas acabam não se atentando, sabe? Hoje em dia, a gente acaba vivendo a nossa vida numa tremenda correria, a gente acaba vivendo as nossas vidas no passar de olhos, né? Ontem mesmo eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 17, tá? E acaba que tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, tudo é muito veloz, né? A velocidade da informação, do conhecimento, tudo que a gente vai vivendo é muito rápido. E às vezes a gente acaba cometendo o erro de acreditar que Deus vive no mesmo tempo que a gente. A gente acaba cometendo essa gafe de imaginar que Deus, ele conta os dias, as horas da mesma maneira que nós. Isso é muito errado, porque Deus, ele é o dono do tempo. Deus, ele é o dono de tudo, dono de todas as coisas, e o tempo também foi ele que fez, sabe? A gente acaba muitas vezes se precipitando, tomando a frente de Deus, e a gente acaba não sabendo esperar em Deus, confiar nele, e nessa precipitação a gente toma atitudes, toma decisões que na verdade eram de Deus. Ele teria o controle dessas coisas porque nós entregamos isso na mão dele. E essas precipitações podem causar muitas coisas más nas nossas vidas, sabe? Por exemplo, no nosso tempo devocional, né? Quando a gente tem um tempo com Deus, né? Você que está me ouvindo aí, se você tem, você vai se identificar com isso. A gente imagina que Deus, ele, como se fosse uma lista, né? Nesse tempo devocional, eu já fiz muito isso, quero relembrar você. A gente vai lá no nosso tempo de oração com Deus com uma listinha de oração, né? A gente vai lá, por exemplo, numa lista lá, a gente vai com pedir perdão pelos meus pecados, orar pela minha família, ou alguém pediu para você orar por ela, você coloca lá, orar pelo fulano, orar pelo meu emprego, pedir não sei o que, pedir não sei o que, né. A gente acaba fazendo uma lista de oração, uma lista de, né, para a gente fazer no nosso devocional. Não está errado, só que o que a gente acaba fazendo é que quando a gente lê ora, né, tudo isso, a gente acaba fazendo toda essa lista, a gente imagina que o tempo com Deus acabou ali naquele momento que a gente terminou a nossa oração. O que a gente está também, mais uma vez, redondamente enganado, porque esperar no Senhor não termina quando a nossa listinha de oração termina. E confiar em Deus não termina quando a gente termina de fazer tudo aquilo que na nossa lista está. Eu recordo aqui do Salmo 123, que quer ver, ó? Salmo 123, do capítulo 2, versículo 2. Eis que, como os olhos dos servos atentos para as mãos dos seus senhores, as servas para as suas senhoras, assim os nossos olhos devem estar atentos para as mãos do Senhor, ou para a mão do Senhor, até que tenha piedade de nós. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que focar nas mãos do Senhor, nós temos que olhar para a misericórdia dele, esperar e confiar pela mão dele, porque só a mão poderosa do Senhor pode nos livrar daquilo que a gente nem imagina, né? A gente muitas vezes tem os nossos pedidos, a gente muitas vezes pede coisas para Deus que só a misericórdia dele pode nos dar, sabe? E muitas vezes a gente imagina que esperar em Deus ou confiar em Deus é uma coisa difícil, uma coisa para muita gente é agonizante, né? Nossa, meu Deus, esperar, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade assim, que, por exemplo, a gente está lá na rede social, né? O pessoal acaba nem assistir os vídeos direito, 30 segundos já muda, 1 minuto já muda, já vai passando, talvez eu já estou aqui com os meus 4 minutos, 5 minutos, e talvez você nem tenha chegado até nessa parte, porque esperar é agonizante para algumas pessoas, é fruto da nossa irracionalidade, da nossa imaturidade espiritual que a gente vive nos dias de hoje. Mas nem tudo está perdido, né? Nós temos que sim fixar os olhos, né, esperar pela misericórdia de Deus e confiar nele. Deus cria momentos na nossa vida, né? Falando agora mais qual é o segredo de confiar e esperar, ou esperar confiando, confiar esperando.
Qual é esse segredo? O segredo é simplesmente esperar, sabe? Nesse momento de espera, quando a gente pede coisas para Deus, quando a gente necessita, tem sonhos que nós apresentamos para Deus, como eu falei, para muita gente isso é agonizante, mas Deus, nessa espera, Deus ele está nos preparando, Deus ele está nos edificando, Deus ele está preparando aquilo para a gente, sabe? Ele cria momentos na nossa vida para que a gente aprenda a esperar cada vez mais dele, sabe? Ele cria faixas, limiares, faixas etárias, ele cria sistemas, estações, que cada estágio que a gente vai passando, a gente vai aprendendo cada vez mais como é esperar no Senhor Jesus, sabe? E toda vez que a gente passa de um estágio maior, de um outro estágio, Deus ele nos dá maior capacidade de esperar nele, sabe? A gente acaba passando por esses limiares com êxito, porque muita gente imagina que passar por coisas que Deus nos propõe é difícil, né? Muita gente imagina que viver com Cristo é difícil. Talvez para algumas pessoas esperar ou confiar nele é muito maior ainda, sabe? E esse momento de espera que Deus nos aguarda, que Deus espera, não significa que Deus está esperando por nós. Não significa que Deus está esperando que você faça alguma coisa, mas significa que Ele está fazendo alguma coisa, sabe? Aí a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que nós somos como vaso na mão do oleiro, e o Senhor quer fazer um vaso na nossa vida, sabe? Pensa comigo, se a sua petição, né, e a sua confiança esperar está naquilo que você pediu, vamos supor que você pediu para Deus ser um vaso de 200 ml, né? Senhor, eu quero ser um vaso de 200 mililitros. O Senhor, nessa espera que a gente imagina que é agonizante, que é ansioso, que é uma coisa que nos sufoca, Deus ele está demorando porque Ele não quer que nós sejamos um vaso de apenas 200 ml que você pediu. Deus ele quer que você vá além. Deus ele está demorando, está esperando, confiando, porque Ele está preparando um vaso, está preparando você para ser um vaso de 300 ml, de 400 ml, de 500 ml, de 1 litro de repente, sabe? Tem muita gente que se confunde e achar que Deus está demorando demais. Mas como eu falei no começo do vídeo, Deus ele é o dono do tempo. Às vezes Deus está te preparando, Deus está te promovendo nesses estágios para que Ele possa te dar muito mais do que você imagina. Às vezes o que você está pedindo é ser 200 litros, 200 ml de litros, mas Deus está querendo que você seja 1 litro inteiro. Às vezes você está pedindo um esposo, uma casa. Deus está demorando na lógica e no tempo dele, porque Ele quer te dar muito mais do que isso, sabe? Outra coisa que a gente acaba errando na hora de esperar e confiar no Senhor é que a gente passa mais tempo trabalhando por Deus do que com Deus. A gente passa mais tempo trabalhando para Ele do que com Ele, sabe? E o maior exemplo, o começo e o fim de tudo, o alfa e ômega, é a vida de Jesus. Porque a vida de Jesus, se a gente for parar para pensar, Jesus passou 30 anos aqui nessa terra, vivendo com Deus, e apenas 3 anos trabalhando para Ele. Jesus viveu até os seus 30 anos apenas na intimidade com o Senhor, apenas esperando no Senhor, apenas confiando no Senhor, para depois 3 anos de ministério. Você já parou para pensar nisso? Por que será que você acha que Jesus não estaria pronto com, 18, 19 anos? Será que Jesus não estava preparado para ministrar, curar, salvar as pessoas com 18, 15, 10, sei lá? Jesus era Jesus, mas Ele passou os seus 30 anos primeiros com o Senhor. O que eu quero dizer para você, espere com Deus, sabe? Espere por Deus, espere em Deus, sabe? No momento da sua angústia, no momento que você está aí esperando algo do Senhor, confiando que Ele pode te fazer um milagre, que Ele pode completar na sua vida tudo aquilo que Ele tem para você, creia nisso. Passe mais tempo com Ele do que trabalhando por Ele. Tenha mais intimidade com Ele do que fazendo coisas para Ele, certo? Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, sabe? Mas Deus, Ele é grande, é poderoso. Eu quero terminar dizendo que no Salmo 127, seja forte, seja corajoso, espere no Senhor. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Basta você acreditar nesse segredo, que nem é tão segredo assim, que eu acabei de te contar. Espere nele, fique mais com Ele do que trabalhe por Ele. Mas o Senhor sempre tem uma recompensa ainda maior.
Seja forte e corajoso, espere no Senhor.